Bom dia novamente, Elaine. Bom A nossa, dia. o nosso encontro ele vai ser gravado, tá? Então, já iniciei a gravação. Hoje nós faremos, né, uma alegria estarmos juntas aí para esse momento de troca. Então, antes da gente começar, eu a olhar assim os nossos registros, eu queria saber como é que você está se sentindo e como é que tem sido a rotina aí no Colégio Cívico Militar em Pitanga nesse terceiro ano de formação já se encaminhando para os finalmente. Então, prof, na realidade agora a gente já está mais habituado, né? Então, tipo, a rotina de gravação está, mas eu, enquanto pessoa, nunca vou estar habituada. Né? Então, a professora Elaine, ela entrou na rotina, mas a pessoa não. Então, é sempre uma tensão. Né? Então, antes de gravar, eu sempre você vai prestar atenção, você sempre é primeiro, lógico, a te enviar, porque eu faço planejamento, eu já programo gravação, porque eu psicologicamente eu tenho que fazer, porque senão eu fico tensa um mês, eu acho. Então, eu tenho que fazer. Né? A rotina do cívico, ele é uma rotina um pouco diferente das outras escolas, então a gente tem todas as aulas de 50 minutos, né? Então, na maioria das minhas tardes eu tenho 6 aulas fechadas, né? Então acaba sendo mais cansativo, né? Eu ainda sinto muita falta das minhas horas de atividades que eu tenho que destinar ao formador, que me fazem falta enquanto professora. Né? Então, tipo, para eu preparar essas aulas mais dinâmicas, para eu corrigir trabalhos, elaborar atividades diferenciadas, isso ainda me acaba me fazendo mais falta do que, digamos, se eu não tivesse esse tempo destinado. Né? Mas faz parte da rotina e vamos lá, né? Obrigada pela sua colaboração. Assim, esse seu senso de urgência, ó, fez com que você fosse a primeira a ter o diálogo formativo, né? Então, eu quero que você saiba que esse espaço é um espaço seguro, colaborativo, ele é pensado justamente para fortalecer a sua caminhada, né? Você já está habituada. Hoje é o meu primeiro diálogo formativo no estágio probatório, né? Então, quero, assim, fazer algumas trocas com você. Eu quero que, assim, que seja bem leve e fluido esse momento. Então, você escolheu hoje, né? Você escolheu a referência, a temática, né? Da referência docente 1. A observação da sua prática, seu planejamento foi realizado no dia 13, e você optou pela proposta do conselho de classe. Então, a nossa intencionalidade formativa, ela não é julgar, de forma nenhuma, né? A observação da sua prática não é um ato de fiscalização. Acho que você já está cansada de saber disso, mas só para reforçar. Só que ela é uma das ferramentas mais potentes para a gente ter esse desenvolvimento profissional docente, né? Porque o foco, na realidade, é o seu aprimoramento contínuo. Então, a gente vai refletir juntos hoje sobre a sua prática, a gente vai identificar o que funcionou, onde nós podemos avançar, buscando principalmente consolidar essa sua atuação pedagógica. Então, a nossa meta hoje é observar a sua aula que foi planejada a partir dos dados do Conselho de Classe 2025 e transformar a análise de todos esses documentos em uma prática que vai gerar o real engajamento dos seus estudantes e também contribuir para a frequência e permanência, né? Que era um dos objetivos. Vamos começar? Então, Vamos sim. vamos agora para o nosso segundo momento, né? Nós vamos ser divididos em 4 momentos aqui. Então, nosso segundo momento é de reflexão e autoavaliação. Então, nesse momento, o que eu queria que você fizesse? Você analisasse a sua implementação à luz da proposta 1, que você utilizou aí a ata final do Conselho de Classe 2025, com base para planejar essa sua aula de ciências sobre a estrutura básica da célula. Então, quando eu observei a sua prática, eu percebi que você propôs uma organização da sala em grupos, que foi uma estratégia que demonstra, assim, que você tem uma preocupação com a questão da equidade, com a recomposição da aprendizagem. Você utilizou os papéis coloridos, que eu achei muito legal, né, para que cada aluno atuasse como um monitor dentro de uma atividade específica, colocou caça-palavra, colocou complete, fez a massa de modelar, né, a questão do mão na massa lá, fez as palavras cruzadas, deu a célula vegetal, a célula animal, enfim, né? Quando você colocou ali todos essas atividades diferenciadas com graus, né, com níveis ali, né, abaixo do básico, básico, avançado e aprofundado,
a gente vê que você respeita a questão do nível de aprendizagem dos seus estudantes. Então, na sua percepção, essa estratégia que você utilizou de alunos monitores, ela efetivamente favoreceu o protagonismo e também a corresponsabilidade deles durante a resolução desses desafios científicos que você propôs? Então, prof, sempre quando eu vou fazer trabalhos assim, porque quando você é professor e você presta atenção, você sabe quando tem um aluno que ele vai manifestar, vai demonstrar mais aprendizagem, tem aquele que vai ficar sempre quietinho, né? E normalmente, às vezes, o quietinho ou o bagunceiro, ele tem uma dificuldade a mais. E quando você organiza com um monitor o grupo, aquele monitor normalmente é o que se sobressai, né? Então, o que não tem a aprendizagem concretizada é o que sempre vai estar só recebendo. E aí eu sempre olho para eles com um olhar diferente, porque eu falo, não pode. Alguma coisa ele tem que ter de bom. Então, quando eu fui organizar, eles não têm ideia da maneira como eu organizo, mas eu uso essas estratégias há muito tempo. Eles acham que é sorteio, né? Tudo eles acham que é sorteio. E eu já fiz sorteio na frente deles, para eles acharem que era, mas não é. Então, eu pego aquele... Então, por exemplo, quem ficou com a massinha de modelar? É o aluno com muita dificuldade. É aquele que eu sei que ele não iria dominar para falar todas as etapas, mas ele iria conseguir fazer o molde de uma célula. Ele iria falar assim, viu? Vamos fazer de amarelo citoplasma. Então, eu sei que ele ia dar conta. Então, foi onde eu coloquei esses abaixo do nível, eu coloquei nas atividades mais simples. Os alunos que estavam no nível de aprofundamento, no nível mais avançado, eu coloquei eles no que tinha o complete, que eles tinham que montar a cruzadinha e, ao mesmo tempo, completar as frases de maneira correta. Então, eu elenquei níveis de atividades de acordo com a aprendizagem que eles tinham. Então, quem estava no nível de aprofundamento, eles também tiveram dificuldade. Porque não era só preencher a cruzadinha, eles tinham que ir para as frases. Então, eu vi que eles se bateram. Só que aí eles puderam aprofundar o conhecimento deles. Nisso, gerou uma organização em grupo, onde todo mundo teve que participar. Então, provavelmente, você percebeu que teve alguns grupos que tiveram dificuldade na organização inicial. Aí eu tive que intervir. Eu ia lá e falava, não é você que vai fazer. Você tem que chegar para o seu grupo e falar, olha, essa é a minha atividade que eu sou monitor. Como que a gente vai fazer? Por onde a gente vai começar? Então, eu dei o protagonismo a eles, né? Respeitando o nível. Porque eu acho que você dá uma atividade difícil e colocar um monitor só para ele falar, eu acho que não rola. Essa foi a minha percepção, Pro. Perfeito, foi a minha também, tá? Eu achei, assim, extremamente interessante. As suas instruções foram muito claras, mas mesmo assim gera dúvida, né? Então, eles voltam no questionamento. Bom, então, considerando agora os resultados esperados, né? Que você queria melhor compreensão dos conceitos, recompor a aprendizagem, o que você acha, o que você percebeu, na realidade, que funcionou plenamente e o que você faria um ajuste no seu gerenciamento de tempo ou na orientação das regras, das instruções para uma próxima implementação? Tá. Gerenciamento de tempo, prof. Em atividades, eu já trabalhei com essa sala e não deu certo. Então, por exemplo, assim, quando a gente usa lá, vocês têm 5 minutos para fazer a etapa 1, 5 minutos para a etapa 2. Eu achei que eu coloquei muita pressão neles e eles não tiveram bons resultados. Entendi. Então, nessa turma, eu não uso gerenciamento de tempo. Eu usei gerenciamento de etapas. Né? Todo mundo tem que começar pela tal etapa. Então, isso eu cuidei com eles. Né? Eu gosto muito de aula geminada. Eu sou aquela professora que, se me der todas as minhas aulas juntas, e até os alunos já perceberam isso, rende mais. Então, nessa turma, eu não tenho aula geminada esse ano. Então, eu tenho aulas muito fragmentadas. Então, por exemplo, eu não concluí essa aula. Essa aula eu vou concluir hoje. Então, hoje eu tenho aula com eles, e hoje que nós vamos fazer a etapa da massa de modelar e o fechamento das atividades, onde eu já vou fazer a devolutiva para eles, do que eles erraram, do que eles acertaram, né? Mas eu pude perceber que eles eu gostei muito do engajamento deles. Eu vi que teve turmas, eles se movimentaram, eles ficaram em pé, um foi falando para o outro. Então, essa participação eu achei que foi muito positiva. Agora, mudar algumas coisas eu achei assim, eu gostei. Tá? Então, com essa turma eu achei assim que deu certo. Mas se você tiver alguma dica para me dar, porque assim, eu jamais assisto minhas aulas novamente. Tá? Então, jamais.
eu acabei de gravar, elas já vão para o YouTube. Eu não gosto das minhas aulas. Eu também faço isso. Eu tenho uma dificuldade surreal em assistir minhas aulas de novo. Porque eu assisto, eu falo assim, nossa, tinha que ser diferente. Não podia ser assim. Mas quando eu não assisto elas, eu acho que fluiu do jeito que eu queria. Tá? Que bom. Então, se você tem dicas para me dar pela tua percepção, serão muito bem-vindas, tá? Nós vamos falar, tem alguns combinadinhos que eu pensei em sugerir para você. Bom, mas você já me respondeu, né, uma outra dúvida que eu tinha em relação às evidências de engajamento ativo, né, que você falou que você acha realmente que essa prática conseguiu fortalecer o vínculo aí com a disciplina. Sim, eles gostam muito de ciências, eles adoram. E é uma turma muito ativa. Eles são, para você conseguir, por exemplo, dar aula, explicar 10 minutos de conteúdo, tem que ter regras. Então, eles só vão falar a hora que levantar a mão, porque senão é muita atividade, muita fala, mas sobre o conteúdo. Eles não fogem do tema. Mas realmente. eles são ativos. Perfeito, obrigada. Essas turmas, normalmente, que são extremamente ativas, a gente tem que fazer uma gestão de sala de aula bem adequada, senão a gente acaba se perdendo, né, e saindo do foco. Então, obrigada. Agora nós estamos indo para um terceiro momento, tá? Então, nós vamos analisar agora os critérios de planejamento da nossa referência do CENT 7, em paralelo com o que eu observei na sua gravação. Então, o objetivo é a gente validar junto algumas evidências na sua fala, né, que na sua sala de aula, na realidade, né, que realmente nasceu dessa análise de dados aí do conselho de classe, da ata, para gerar aprendizagem. Então, no primeiro critério, que seria selecionar uma turma para a implementação, essa é uma evidência observável, tanto no seu PDP e no vídeo, né, fica claro a escolha do 7º ano. Em relação à segunda evidência, que seria indicar um documento produzido pelo conselho final de classe, foi uma evidência não observável, né, porque quando eu olhei o seu planejamento e a implementação da proposta, eu notei que você trouxe uma aula muito rica sobre células, com dinâmicas, né, de monitores, excelente. Só que para fins de registro e cumprimento desse critério da referência docente 7, que o item seria indicar um documento produzido, né, ficou como não evidenciado. Eu sei que no seu texto ali você menciona que a aula foi pensada a partir das dificuldades da turma, o que é ótimo, mas para que o seu PDP fique completo e validado, assim, já falta só da materialidade desse diagnóstico. Tá. Eu utilizei a ata final, tá, prof? Sim. Mas a nossa ata final, ela não tem esses dados sobre aprendizagem. Então, eu conversei com a pedagoga que era dos 6º anos no ano passado, e ela ocupa o cargo também de vice-diretora. Então, ela não conseguiu fazer a entrega do parecer descritivo. E como você mencionou aquele dia para a gente, o parecer não poderia ser feito por mim, professora, que também era da turma. Sim. Então, eu estou aguardando ela me enviar o documento. Ontem ainda eu entrei em contato, né? E ela não havia feito ainda. Tá? Mas perfeito. Ela ficou de me encaminhar. Ela vai me mandar o documento, tá? Deu anexo, pode ficar tranquilo. Perfeito, pode ficar tranquila também. Eu sei que é uma coisa que você vai finalizar, e você já havia até me avisado anteriormente a respeito disso. Mas como não está evidenciada no PDP, eu tenho que colocar sobre a evidência, tá? Então, em relação a selecionar a aula do RCO, né? Você selecionou, utilizou o conteúdo estruturado aí das aulas do RCO mais aulas, a aula 2, inclusive, que é referente à unidade fundamental da vida, a célula. Em relação a relacionar o documento do conselho de classe selecionado com planejamento ou ação visando a melhoria, em relação ao documento, eu notei que esse item ficou como não evidenciado, né? Então, embora a sua aula tenha sido, você escreveu plano na prática, parece que não ficou uma conexão direta com o que foi deliberado na ata, porque você não colocou, né, o fato. Então, a escolha dessa aula específica em relação às estratégias de monitoria. Pode falar, Elaine. Tá, prof, deixa só eu me situar. Eu deveria ter falado isso na sala de aula, na gravação? Não. Só apareceu o documento. Tá, mas aí eu vou fazer uma colocação. Aqui está escrito indicar, no momento nenhum está escrito anexar.
Tá? Mas acho que no momento da reunião do planejamento, nós falamos que ele deveria ter um print. Mas o critério, eu sou muito detalhista nisso. Com tá? certeza, então, deve ser. Com relação à proposta, no momento nenhum está escrito anexar o documento. Então, por exemplo, aqui está escrito indicar. Eu indiquei, né? Tanto é que no meu eu selecionei. Aí no terceiro item está escrito relacionar o documento de conselho de classe. Eu relacionei. Então, dentro da proposta, ele não está em nenhum momento escrito anexar documento. E nenhuma parte do PDP tem essa colocação. Né? Então, óbvio que eu vou anexar, né? Foi um acordo, foi algo solicitado, mas ele não entra dentro desse critério. Né? Até é uma coisa que a hora que eu fui ler, dentro das expectativas, né, ele só cita, né, indicar um documento, eu indiquei. Relacionar o documento, eu relacionei. Então, na minha percepção de professora da interpretação do PDP, né, então, se fosse tipo um critério obrigatório, anexar, então ele tinha que estar aqui, ó, indicar e anexar. Até uma coisa que a senhora pode levar, né, para quem elabora o documento. Que específico, né? Exatamente, Elaine, talvez tenha sido um erro meu, eu peço desculpas, tá? Porque eu acho que no planejamento, na nossa reunião de planejamento, lá no encontro, a gente disse que teria que anexar. Mas, de qualquer forma, nós vamos rever isso aqui. Isso não vai, essa evidência também não vai influenciar nada. Você sabe que é uma avaliação formativa, né? Então, não tem problema. Bom, então, em relação a descrever os tópicos, né, em tópicos, as etapas, você estruturou o passo a passo da aula de forma sequencial, os tópicos colocaram lá organização, entrega do material, definição de função, desenvolvimento, você colocou tudo certinho, né, colocou o momento de sistematização, então a sua aula, ela segue rigorosamente a ordem planejada, você demonstra toda a clareza em explicar cada etapa para os alunos, garantam que eles compreendam a dinâmica, repete, explica de novo, então as suas instruções são muito bem dadas, né, e em relação a esse tópico de descrever, em relação a você descrever em tópicos, essa evidência foi observável. E também em relação aos resultados esperados, né, você colocou ali praticamente em 2 eixos, seria na aprendizagem, na questão do protagonismo, que foi o que eu percebi, né, para que eles compreendessem a organização das células, em diferentes níveis, né, tanto do básico para o aprofundamento, né, com base nas dificuldades apontadas na ata, e também em relação ao protagonismo, o fato de você ter escolhido, né, que eles assumam essa corresponsabilidade aí pela aprendizagem através da monitoria, aumenta bastante o interesse. Então, agora nós vamos para a prática. Então, após a observação da prática, nós temos com evidência, com base nos indicadores, a fundamentação dos dados, né? Você iniciou a aula contextualizando a atividade, citou que foi uma dinâmica pensada para superar as dificuldades de compreensão, biológicas que foram detectadas ali no fechamento do ano anterior, da ata de 2025, você fala com muita propriedade porque você era professora dessa turma, então você tinha todo esse conhecimento, né? A identificação das dificuldades que você mapeou, não apenas coletivamente, né? Você não fez um apanhado geral da turma, mas você fez um individual, quando você separou eles por monitores de acordo com o grau de dificuldade, embora eles achem que foi um grupo aleatório, né? Então, essa separação aí ficou muito evidente, né? Então, foi muito, muito interessante, principalmente a questão da identificação das cores e dos papéis. A sua intencionalidade, a sua estratégia por monitorias, a gente percebe que foi intencional, né? Teve a intencionalidade pedagógica foi converter essa dificuldade em protagonismo, porque mesmo aqueles que tinham maior dificuldade, iguais o da massinha de modelar, você colocou neles, né, a responsabilidade. Então, mesmo que ele não domine o conceito ali para o colega, ele vai conseguir garantir pelo menos a recomposição da aprendizagem dele de uma forma colaborativa, fazendo alguma demonstração, né? Olha, você até mesmo comentou, né? O citoplasma faz amarelo. Então, assim, mesmo que sejam coisas simples, ele vai conseguir.
E a questão do acompanhamento, né? Você ficou o tempo todo circulando ali pelos grupos, fazendo os feedbacks imediatos, tirando a dúvida. Então, o seu critério 1, ele atendeu integralmente, né? Parabéns pela execução. Então, agora eu só queria refletir sobre alguns fatos assim que ficaram bem evidentes no seu vídeo. Quando você dividiu a turma em grupos com monitores com base nesses conselhos, nos dados do conselho de classe, como que você sentiu essa rotulagem positiva que você deu para eles, esse papel de liderança? Você acha que isso vai impactar na autoestima daqueles estudantes que têm mais dificuldades ou que até mesmo são mais tímidos? Eles se sentem seguros, prof. Então, por exemplo, assim, tem um dos meninos ali dentro dessa sala que ele não é alfabetizado. Então, ele não consegue fazer leituras, por exemplo, de uma frase inteira. Ele lê sílabas simples. Então, quando ele assumiu o papel ali dele poder, ele olhou para mim, aquele olhinho brilhava, assim, que ele tinha um papel importante. Né? Então, eu acho que é isso que eu queria, que ele confiasse nele mesmo. Né? Até ele pergunta para mim assim, eu não vou conseguir. Eu falei, vai, claro que vai. Eu falei, como não vai? Eu falei, deixa a prof te dar dica. Aí eu dei as dicas das cores para ele usar com a massinha, para ele orientar o grupo dele. E ele olhou para mim e ele deu conta. Então, quando ele foi fazer, né, tipo, as outras atividades ali, ele olhou para mim e ele fazia com cara assim, tipo, que ele estava entendendo o resto. Né? Então, quando ele for fazer hoje da massinha, eu tenho certeza absoluta que ele vai saber liderar, porque ele conseguiu se integrar nas outras. Porque ele é copista, sabe? Então, por exemplo, na hora de preencher as outras folhas, ele copia dos outros. Então, ele reproduz as letras que ele tá... É só cópia mesmo. Como é o nome dele? Ele é Lucas, o nome dele. Ele Lucas. faz... Logo no início da gravação, você entrega o papel para o aluno, ele falou assim, não, você dá um exemplo citando o nome do aluno, e ele já fica todo inseguro. Eu, professora? Não, é só um exemplo, né? Então, na realidade, eles têm essa insegurança. Eles são muito pequenos, né? Mas, assim, como você deu essa segurança para eles, assim, então, eu acho que eles se sentem realmente importantes, né? Sim, e eu tomei cuidado para deixar esse menino que tem essa dificuldade no grupo que já tem uma professora PAEE, um menino que tem autismo, né? Então, eu já dei um jeitinho deles ficarem no mesmo grupo, para que ela seja um apoio positivo para ele. Então, que ótimo. São detalhezinhos, assim, que eu procuro tomar cuidado dentro das salas, para que essas crianças, elas possam se desenvolver também. E aí, eles têm confiança a tal ponto que eles me fazem perguntas, eles interagem durante as aulas. Porque, às vezes, o aluno ele não vai conseguir fazer a escrita, mas a verbalização ele vai. Né? Então, nesses detalhezinhos é que eu gosto de incentivar. Né? E eu acho que está dando certo. Isso mostra como a sua prática foi completa, assim, né? Bom, eu vi que a sua estratégia ela foi muito aliada ao diagnóstico que você havia feito, né? Então, durante essa prática, você percebeu em algum momento que o aluno monitor, ele conseguiu explicar um conceito, tipo, funcionamento da membrana plasmática, assim, de uma forma que os alunos, que os colegas dele entenderem melhor do que se fosse uma explicação expositiva sua, porque às vezes com um coleguinha explicando fica mais simples. Teve um grupo que falou da mitocôndria, eu achei muito legal, porque eles tinham que relacionar a mitocôndria à produção de energia dentro da célula. E um deles falou assim, pensa no motor de um carro. Né? Tem que ter uma conversão de energia ali, senão não vai funcionar o motor. Aí o outro, é verdade, então a célula também. A célula também. Aí eu passei de risada, assim. Eu falei, bom, é do jeitinho deles, né? Se eles conseguirem relacionar essas coisas básicas, eu acho que para um 7º ano já está de bom tamanho, né? Olha, que legal, né? Essa percepção que eles têm. O fato deles conseguirem assimilar um conceito e fazer uma analogia dessa traz muito para a realidade, porque célula é muito abstrato, né? Embora a gente conheça as estruturas, as organelas ali, tudo que compõe, para eles imaginarem que nós temos 1 trilhão de células e que isso é tão pequenininho, uma pecinha de Lego na construção do nosso corpo, né? É bem complexo. Bom, então, o seu critério 1, né, você atendeu integralmente. Agora, em relação ao critério 2, das metodologias ativas, toda a sua aula foi em torno dessa aprendizagem por pares, né? Além dela ser colaborativa, mas o peer instruction. Então, essa evidência, ela está desde
da organização que você fez em Ilhas, né, onde o foco saiu ali, né, os grupos, né, que eu chamei de Ilhas agora, mas você saiu do foco de professor ali quando você começou a delegar essa produção para esses estudantes, né, delegar essas funções específicas do monitoramento dos monitores por cores. Então, você transferiu toda a responsabilidade desse processo que você tinha, né, para os alunos. Então, você conseguiu realmente engajar todos esses estudantes, né? Todos eles eram responsáveis por uma atividade dentro do grupo, e foi o que você falou, cada um exerceu uma liderança em determinado momento, né? Se não exerceu ainda, vai exercer hoje na continuidade da aula, né? Então, eu vejo que a participação não foi restrita, porque essas atividades com esses níveis de proficiência que você estabeleceu ali na divisão, garantiu que mesmo aquele aluno com maior dificuldade, como você comentou agora, aquele autista, ele tivesse uma tarefa adequada para o seu nível, aí, tornando ele responsável pelo sucesso do grupo dele, e dessa forma garantindo uma aprendizagem bem significativa. Então, parabéns pela execução, você atendeu o segundo critério, né, da nossa rubrica, integralmente, e só uma questão que eu queria trazer uma reflexão aqui. Ficou muito nítido que quando você atribui esse papel e essas responsabilidades, você mudou a posição deles de meros espectadores para protagonistas desse grupo de aprendizado, né? Então, considerando esse sentimento de pertencimento e de unidade, que, querendo ou não, são fatores decisivos para que o estudante cria um vínculo com a escola, cria um vínculo com o professor. Então, quando o aluno percebe que ele faz diferença no grupo, ele ganha um motivo a mais para vir à aula, não é? Então, na sua opinião, como que esse protagonismo ele ajuda a combater a falta de interesse e a evasão escolar? Quando a gente escuta do aluno assim, só vim hoje porque tinha sua aula. Que lindo, né? Eu costumo, prof, agradar eles a tal ponto que eles gostem de vir para a minha aula. Então, é comum eu escutar isso nos corredores. Prof, eu não ia vir hoje, mas lembrei que tinha você. Né? Porque e eu gosto de disciplina, sabe, prof? Minhas turmas, normalmente, eu acalmo eles, eu faço eles ficar calmos, eles vão prestar atenção na minha aula, eu falo assim, agora é minha vez, lembra? Ó, levantei a mão, agora sou eu. Então, eles entendem que tem que ter essa rotina, então eles já sabem que eu vou chegar, eu vou fazer a chamada, eu vou pedir para eles se organizarem em salas, então o cívico tem mapeamento em sala, então eu organizo eles. Então, tem uma rotina que eu sigo, né? E dentro dessa rotina eles vão poder falar, eles podem me contar histórias, eles podem, mas tudo dentro do conteúdo, né? Eu falo para eles que quando é fora, que é dúvida de vida, só no final da aula. Então, terminei o meu conteúdo, sempre eu deixo uns 2, 3, até 5 minutinhos. Falo, gente, agora aquelas perguntas que não é do conteúdo, né? Então, eles podem dialogar. Então, como eu dou essa liberdade, talvez, deles poderem conversar comigo, eles se sentem seguros. Então, eu costumo ter bastante alunos, eu costumo ter minhas aulas sempre cheias ali. E, às vezes, os que gostam de passear pelos corredores, eles vão passear para me dar tchau. Daí eu tenho que falar para eles, vai para a sala. Daí eles dão a volta para vir me buscar depois para ir para a sala deles. Então, eu tenho uma relação, eu costumo sempre, início de ano, construir uma relação positiva com eles, mas não uma relação permissiva, né? Eu faço eles entenderem que eu gosto de dar aula, eu gosto de estar com eles, mas precisa ter o respeito, tanto por parte deles quanto da minha. E dá certo, até agora está funcionando. Perfeito. E essa conexão, ela faz realmente com que diminua a falta de interesse e gere, diminua a evasão escolar. Então, assim, o fato dele passar no corredor e falar, olha, professora, eu só vim por causa da sua aula, isso também aquece o nosso coração, né? Faz que a gente se sinta querida e importante. Né? Então, o senso de pertencimento aí fica para os dois lados. Fica assim. Bom, vamos para o nosso quarto momento agora. Em relação à sua articulação, né, é um momento agora de proposições e sugestões, algumas orientações. A minha sugestão é que você faça essa breve redação ali no campo da fundamentação do PDP, né, citando alguma coisa, tipo, considerando a ata do conselho, ela apontou que 40% da turma apresentava dificuldade em assimilar os conceitos básicos. Né, Posso anexar o parecer descritivo?
Pode, Ah, claro. tá. Se você quiser descrever também, vai reforçar a base conceitual, tá? Se Tá. você colocar o print, né, vai ainda mais, né? Ali Vai naquele campo onde foi descrito as atividades, o passo a passo? exatamente. Você Tá. pode colocar aqui também, Elaine, deixa eu só abrir aqui, ó. Que eu citei ele Você, na descrição, né? você pode colocar ele aqui, qual o documento ou a ação da instância colegiada para a implementação. Ali, logo no início do planejamento, depois de Tá. proposta. Isso, eu coloquei a ata final do conselho de classe. Isso. Você pode Tá. colocar Deu ali. anexo ali, então. Então, como a estratégia da monitoria funcionou muito bem, eu queria que você experimentasse agora um rodízio de lideranças, uma sugestão, né? Para as próximas aulas, você tentar tirar aquele aluno que estava no básico, ou abaixo do básico, para ir para o básico, do básico para o avançado e o outro para o aprofundamento. E lançar uma atividade mais difícil ainda para quem já tem o domínio, né? Então, assim, isso vai fazer com que o protagonismo realmente circule e eles consigam avançar na questão de ensino-aprendizagem. Então, outra coisa também não é tão assim importante, mas a questão de criar um pequeno mural, sabe? Pode ser um mural físico ou um mural digital de conquistas do grupo. Então, onde esses monitores aí e também os monitorados vão registrar o que eles aprenderam juntos para reforçar um pouquinho esse sentimento de pertencimento. Então, a partir do que a gente conversou, nós vamos estabelecer, então, alguns combinados. O primeiro é aquele que a gente já conversou, né? Você vai documentar, de repente, os resultados de quem avançou, de quem se destacou, e levar isso para o conselho de classe, né? Isso vai ajudar a fechar o ciclo daquela decisão que vocês tomaram lá no final do ano, né? E pode gerar um resultado prático. Manter também um alto nível de engajamento e monitorar a frequência, né? Continuar aplicando esse tipo de monitoria, esse tipo de atividade com monitoria por pares, só que a sugestão é em conteúdos de maior complexidade, tá? Para observar se aqueles que participaram hoje no básico ali, com as células, como monitores, eles vão manter a frequência também e o interesse nas próximas semanas, quando você aprofundar. E na próxima implementação, você comentou, né? Mas é só a questão do que eu pensei aqui, que você falou que não daria, não teria como fazer o mão na massa naquele dia, né? Como você não tem aulas geminadas, agora eu entendi, mas era uma coisa que eu ia colocar, de repente, o que você faz? Como você não tem aulas geminadas, a minha sugestão, né, um combinado, talvez, é que você faria assim, dar todas as instruções na aula anterior, e na outra aula só inicia atividade. Daí talvez vocês consigam ganhar um pouquinho mais de tempo e até mesmo realizar, né, o mão na massa aí com a confecção das... Eu comecei a organização dos grupos na aula anterior, só que as regras, prof, tem que repetir tudo, não adianta. Não, mas não tem problema, você também foi super rápida, você já chegou e já quis implementar, então fica tranquila. Bom, eu acredito que a sua experiência vai inspirar muitos colegas que têm dificuldade, principalmente em trabalhar com protagonismo, porque a sua turma era uma turma grande, né? Então, às vezes, vem algumas dificuldades, mas eu achei que é assim, a atividade que você lançou, ela super coube, tá? Então, para finalizar, ficou claro os nossos combinados? Você tem alguma dúvida, alguma coisa que você queria acrescentar? Tranquilo. Tranquilo? Então, muito obrigada pela sua dedicação, por essa aula brilhante que você fez. Eu realmente me inspirei nela e eu quero reforçar que o seu planejamento ele está muito bem estruturado, ele demonstra um avanço muito importante aí na sua prática docente. E ver a questão do engajamento de seus alunos enquanto eles realizavam a atividade, mostra que você está no caminho certo. Você já sabe disso, né? Mas parabéns e conte comigo para a gente continuar esse processo de reflexão e de aprimoramento. Um grande abraço e a gente se vê no encontro de socialização. Só para finalizar, eu coloquei ali na nossa agenda algumas sugestões de alguns materiais, de algumas coisas que você utilizou, de repente, para você aprofundar mais. Aí, só para sugestão, tá bom? Que tá perfeito. Obrigada, prof. Obrigada por finalizar a gravação. Até mais. Tchau. Até, tchau.